Pessoal, então vamos ver a segunda etapa aqui da aula de forjamento, que são as equações, tá? As equações para cálculo de força de forjamento. As equações que eu vou mostrar para vocês são equações mais simples, tá? Equações mais complexas envolvem então teorias mais elaboradas que daí demandam pelo menos umas 4, 5 aulas para explicar, coisa que a gente não tem nessa disciplina, tá? Então, mostrar um cálculo simplificado para cálculo de força de forjamento e outro também simples, mas um para forjamento a frio e outro para forjamento a quente, tá? Então, primeiro, então, estimativa simplificada de força, tá? Vai depender, então, de uma tensão de escoamento média, tá? Aquele conceito que a gente já viu, então, da média da tensão de escoamento. A área da seção transversal da peça na linha de divisão entre as duas matrizes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a matriz superior, a matriz inferior aqui, e nessa parte, então, onde eu tenho a junção das duas matrizes, essa parte aqui onde a linha, onde as duas matrizes se encontram, eu vejo qual é essa área da seção transversal da peça mais da rebarba, então essa é a área que eu vou utilizar aqui, tá? E uma constante C, que é uma constante empírica, que vai depender da complexidade do formato da matriz, tá? Então, nisso então que a gente tem que a tensão de escoamento média vezes a área dessa seção transversal aqui na linha de fechamento da matriz, vezes essa constante, então a gente vai achar a força de forjamento. O que são os valores típicos para essa constante, tá? Vai depender da complexidade da geometria da ferramenta, tá? Então varia de 1.2 a 2.5 para um simples achatamento do material entre duas superfícies planas, tá? Um recalque do material entre duas superfícies planas. Valores de 3 a 8 para a matriz fechada de forma simples e com rebarba. Seria, por exemplo, aquela matriz que eu mostrei para vocês para a formação da flange, né? Ou da polia, tá? E valores de 8 a 12 para a matriz fechada de formas mais complexas. Seria, por exemplo, o caso daquela prótese femoral lá que eu mostrei como exemplo para vocês, tá? Então, são constantes empíricas, tá? Para cálculo de força, são aproximações para cálculo inicial dessa força necessária, tá? Que muitas vezes a gente precisa para fazer o dimensionamento do equipamento. Então, por exemplo, a gente vai utilizar uma prensa hidráulica, a gente precisa saber o quanto de força a gente vai precisar aplicar para fazer o forjamento daquela peça. Uma equação um pouquinho melhor, tá? A equação para forjamento a frio, que daí considera então o encruamento do material. É uma equação então que utiliza a equação de Holomon, tá? Que descreve o encruamento do material. Então aquela fórmula da tensão ela depende de uma constante vezes a deformação verdadeira. Lembrando que a simbologia pode ser essa aqui no alemão ou aqui no inglês, tá? Mas deformação verdadeira, tá? Então eu faço o cálculo da força através da utilização dessa equação, tá? Eu abro aqui essa equação como a constante vezes, abro aqui parênteses, logaritmo natural da área 0 sobre a área 1 elevado ao coeficiente de encruamento. Tá? E para cálculo da força, então o que eu vou ter? É a tensão vezes a área. Só que no caso aqui, a tensão descrita pela equação de Holomon, então a constante K vezes logaritmo natural da área inicial pela área final, tudo isso elevado no coeficiente de encurtamento n vezes a área da ferramenta, aquela área então que a gente já tinha definido, tá? Que é da peça mais da rebarba.
tá? Para forjamento a quente, tá? Daí o material não segue mais a equação de Holomon, porque a equação de Holomon ela descreve o material que está sendo encruado, ou seja, está sofrendo uma conformação a frio. No caso, então, de um forjamento a quente, a velocidade de deformação ela é mais relevante do que então, a velocidade de deformação ela é mais importante do que, propriamente dito, a deformação e o encruamento, tá? Então, no caso aqui, para o cálculo de forjamento a quente, tá? A gente tem aqui no processo de forjamento a quente, a resistência mecânica do material depende da taxa de deformação. Por esse motivo é interessante conhecermos a equação da sensibilidade, a taxa de deformação, tá? Onde eu levo em consideração aqui a velocidade de deformação do material. Então, essa equação se mostra muito parecida com a equação de Holomon, só que aqui eu tenho coeficientes diferentes, constantes diferentes e levo em consideração então a velocidade de deformação. A constante C é chamada de constante de resistência, tá? Ela é análoga, mas não igual ao coeficiente de resistência K, que é o que é utilizado na equação de Holomon, e é um expoente de sensibilidade à taxa de deformação, tá? Então, para caracterizar a taxa de deformação onde eu estou fazendo a conformação a quente do material. Lembrando que a taxa de deformação, tá? Então, ela pode ser descrita de forma simples, tá? Então, como sendo 1 dividido pela altura vezes a razão dH/dt. Então, basicamente, isso equivale à velocidade da ferramenta dividido pela altura h, tá? Para uma deformação homogênea e uniaxial. Tá? Lembrando que V da ferramenta, a velocidade da ferramenta, e esse H aqui é o H instantâneo. Então lembrem que a gente já comentou isso, que em muitos casos a velocidade de deformação do material vai sendo alterada ao longo do processo de conformação. Tá? Então a velocidade de deformação muitas vezes ela não é constante. Tá? Então isso tem que ser observado. Dessa forma, então, similar ao que a gente teve na equação anterior, a força de forjamento vai ser igual à constante de resistência vezes a razão da velocidade da ferramenta dividido pela altura instantânea. Isso é elevado ao expoente de sensibilidade vezes a área ali da seção transversal, onde a gente tem o conjunto da área da peça mais a área de rebarba. Tá? Então, são equações bem simples, tá? Mas só para dar uma ideia de como estimar então essa força de forjamento no processo e facilitar um pouquinho o dimensionamento do equipamento que vai ser utilizado. Tá? Obrigado por assistirem, bons estudos!